Namastê, tudo bem, alecrins? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os Yoga Sutras de Patanjali, ou seja, o texto que traz como referência toda a prática do yoga. Para os yogis, a prática em si, ela traz toda a parte estrutural e física, trazendo qualidade de vida para o corpo, mas o objetivo central do yoga é adquirir uma mente qualificada. Mente qualificada para quê? Para que você compreenda o eu, compreenda quem você é, para que você possa, a partir daí, estudar outros textos dentro dos Vedas, que são os, os, os textos de Vedanta, né, propriamente ditos, as Upanishads, enfim, os textos complementares, e uma gama de textos que são escritos, que vêm no sânscrito e que são traduzidos. O Yoga Sutra de Patanjali, eu gosto muito dessa tradução da professora Glória Arieira. Eu conheci a professora Glória em 2015, pessoalmente, e ela é uma pessoa extremamente incrível. Ela é uma mestre, realmente. Ela tem a energia de uma grande mestre. Ela trouxe o conhecimento do Vedanta para o Brasil lá em 1973. Ela foi pioneira nisso. E por ser uma mulher, e por ter toda essa força de viajar em um navio por meses atrás desse conhecimento, a partir de uma prática, de práticas de yoga que ela já fazia no Brasil, ela foi atrás desse conhecimento e trouxe para nós. E ela escreve, ela traduz de uma forma assim muito bonita esse texto, eu gosto bastante, e traz também essa frase principal, que é a que resume, entre aspas, todo esse sutra, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha. É uma frase onde fala que precisamos cessar os vritis da mente. O que são vritis da mente e o que é essa cessação? Vritis são pensamentos e são movimentos dentro do nosso cérebro que vão e vêm o tempo todo. Por exemplo, se eu tenho algo para resolver, eu fico preocupado com aquilo e o tempo todo pensando naquele problema, naquele assunto, ele se torna um vrite dentro da minha mente. Ele toma espaço dentro desses pensamentos o tempo todo. Então, como eu posso cessar esses vrites? Como eu posso fazer com que a minha mente se torne uma mente mais calma, uma mente mais tranquila, que tenha objetividade na vida, que tenha clareza, que fique totalmente pronta para que os próximos conhecimentos possam chegar até ela? Porque o Vedanta, na verdade, ele veio para mim anos depois que eu já trabalhava a prática de yoga. Eu me formei, eu completei a minha formação em 2011. O Vedanta só apareceu para mim em 2015, 2016, por aí. Em 2017 foi que eu comecei o estudo, propriamente dito, o estudo mais de sentar na carteira e aprender realmente com o professor. Por quê? Porque a minha mente já estava preparada. Então, eu vejo a prática do yoga e o Yoga Sutra como base filosófica de toda a nossa prática como uma preparação para que a mente esteja pronta para adquirir novos conhecimentos sobre si. Então, é um desvendar, tirar os véus, né? Tirar os véus da ignorância. O ego, tem um papel predominante, e o ego, ele é importante até determinado ponto, porque sem o ego, sem os desejos do ego, você não sai da cama. Então, você se torna uma pessoa que não tem propósitos, não tem vontades, e não é para isso que nós viemos nesse mundo. Nós viemos no mundo para manifestar nossa potência máxima, mas tendo consciência de que podemos fazer muitas ações, várias ações do dia, mas desapegar das ações. Então, o desapego das ações é a coisa mais importante para um yogi. Dentro de cada prática do yoga, nós vamos trabalhando para limpar esses pensamentos. Vocês podem perceber que dentro da nossa própria prática, quando chega o final, todo mundo diz: tomara que chegue logo a hora do shavasana, a hora do relaxamento. Por quê? Porque nós entramos num estado tão contemplativo de soltar tudo aquilo que nós
vinhamos carregando, né, durante a semana toda, que durante aquela prática nós simplesmente soltamos aquilo e é uma sensação tão gostosa que é como se a gente saísse meio que drogado, né, de uma aula, digamos assim, drogado de um ponto de vista positivo, né? A nossa mente ela fica tão imersa naquilo que é como se eu ficasse em um lugar de paz profunda quando eu concluo uma aula na qual eu me entrego. Nem todas as pessoas no início conseguem é, esse, essa entrega. Existem dias onde as preocupações são tão intensas que durante toda a prática, o professor ou o instrutor, enfim, vai levando o aluno a soltar, a prestar atenção no próprio corpo, a prestar atenção em todo o movimento. Agora observa o seu pulmão, observa o ar entrando pelas suas narinas, veja o caminho que esse ar faz até chegar aos teus pulmões. Perceba o alongamento da parte posterior da sua perna, se conecte com o seu joelho, mentalize seu joelho lubrificando agora, se conecte com o seu ombro, com a sua cabeça. O tempo todo, o professor vai levando o aluno a se conectar com esse corpo grosso, porque a partir do soltar esse corpo grosso, verificando que realmente ele está relaxando, ele está ficando mais fluido, a energia está fluindo através dele, é que ele consegue o yoga realmente. O yoga é o estado que eu me encontro. Yoga é essa união do ser que eu já sou interno sem esses vrites, sem esses pensamentos sobre mim, que eu devo ser de tal forma, que eu preciso ser de determinado modelo, que eu preciso estar, que eu preciso qualquer coisa dentro do mundo material. Então, é soltar esses modelos pré-concebidos de que eu preciso ser de determinado modelo para que eu possa vir a me conectar com quem eu realmente sou, com esse eu interno que eu já sou. Eu sou livre, eu sou esse ser livre de limitações. Meus pensamentos, minhas travas mentais, meus véus de ignorância é que me impedem de ver o mundo realmente como ele é. Eu faço ações o tempo todo esperando resultados. E, na verdade, esses resultados, eles têm chances de dar certo ou não. Eles não dependem somente da minha ação. Eles dependem de todo um processo para que essas ações ocorram ou não. Então, o yoga, ele traz uma escadinha de valores. Ele traz os yamas, os niyamas, ah, os pranayamas, os asanas, todos esses movimentos dentro de uma prática de yoga, trazidos por esse texto, que é o Yoga Sutras, que é o que baseia essa nossa prática, todos eles servem para que nós possamos ter o privilégio ou a, a, a graça ou a bênção, como se queira dizer, de ter esse conhecimento através do Vedanta, depois através do Ayurveda, de como cuidar desse corpo grosso, enfim, para que nós tenhamos as bênçãos de aprender aquilo que precisa ser aprendido para que nós sejamos realmente livres. Então, eu sempre baseio toda a fala nas histórias, nas minhas próprias histórias. Eu não tinha yoga, eu gostava da prática, eu já era chamada, então o yoga ele já vem no nosso DNA. Quem praticou yoga, talvez vocês não acreditem em determinada ação, né, nesse mundo ou reação que venha de vidas passadas. Porém, o yoga ele traz essas ações não de acordo com o espiritismo, digamos assim. Eu tenho pouco conhecimento dentro da linha do espiritismo, mas eu já li algumas coisas onde essa Mary vem como Mary na próxima vida. Os Vedas, eles trazem essa conexão de memórias, mas não desse formato, um formato um pouco diferente. Mas acredita-se sim em vidas passadas. Então, se acredita que eu trago sim conhecimentos que eu já vivi em outro local.
E eu vejo que isso é muito forte em mim e vários outros yogis, quando eles vêm, eles pensam, parece que eu já pratiquei isso aqui é tão comum isso para mim, isso aqui é tão real para mim. Então, até determinado tempo, talvez você não consiga conectar porque você tenha coisas para serem cumpridas. E o que que eu trago como minha história? Eu vivi uma vida totalmente diferente e totalmente desalinhada com os yamas e os niyamas. Eu vivi uma mentira interna de que eu estava feliz e mentindo para todas as pessoas, inclusive para mim mesma, e vivendo situações e relacionamentos que não me alinhavam com o que realmente traziam esses sutras, esses conhecimentos. A partir do momento que eu fui tendo a graça de alinhar tudo isso, que eu fui tendo o primeiro passo, a coragem de sair de um relacionamento que me levava a muitos erros, a muitas coisas erradas, a abandonar meus filhos, para encontrar coisas fora daquilo ali, para que eu me livrasse daquele problema que eu mesmo não resolvia, e enquanto eu não trouxe a responsabilidade para mim, de que tudo que acontecia à minha volta era pelas minhas próprias escolhas, enquanto eu não assumi essa verdade para mim, enquanto eu vivia uma vítima que culpava o outro, porque era o marido, porque eram os filhos, porque era a mãe, porque era a dor da infância, enquanto eu não tirei todo esse véu de ignorância, o Vedanta não apareceu. O yoga, ele apareceu também quando eu consegui retirar um pouco desses véus de ignorância, mas que eu ainda tinha algumas falhas, já apareceu o primeiro yoga. E aí, a partir do yoga, eu fui alinhando, estudando, trazendo esse Yoga Sutra como base realmente da minha vida e tendo uma vida reta e correta na medida do possível, porque nós erramos o tempo inteiro. Nós erramos na fala, erramos na ação, nós erramos, às vezes, inconscientemente, e às vezes erramos consciente. Nós erramos e já logo olhamos ali atrás. Puxa vida, isso aqui não foi legal dentro dessa visão. Mas nós paramos com esse julgamento interno de que essa autocondenação de que eu não presto, de que eu não devia ter feito. Esse auto-julgamento é o que nos leva cada vez mais para um distanciamento do yoga, que nada mais é que essa união entre a minha mente e o meu eu real que já é existente, que já é presente o tempo todo, mas que eu não consigo ver devido às distrações do mundo material do lado de fora. E esses cinco pramanas, esses meios de conhecimento, que são os olhos, a boca, os ouvidos, o toque, tudo isso me leva a querer estar presa nesse mundo material, que na verdade ele é ilusório, é só uma ilusão. Nós estamos um tempo aqui nesse plano e coisas legais vão acontecer, coisas que me deixarão felizes, que me deixarão feliz irão acontecer, mas ao mesmo tempo 40% do tempo eu vou ter que lidar com dificuldades, com frustrações, porque se nós fôssemos, eu sempre falo isso, se nós fôssemos anjos, seres ascensionados, nós não estaríamos nesse mundo grosso. Esse mundo grosso, ele está aqui para que a gente aprenda, para que nós todos aprendamos a lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com os padrões que vieram talvez até de uma outra vida e que de alguma forma eu posso fazer melhores escolhas e que nem sempre essas escolhas são fáceis, que tem ganchos que são mostrados por várias ferramentas, e quando nós nos abrimos para esse universo grande, abundante, cheio de coisas, cheio de informações no próprio planeta, nos próprios mapas astrológicos, existem informações geniais sobre nós, no nosso próprio mapa numerológico, mais informações sobre nós, em pessoas que trazem informações através de cartas, do tarô, da geometria sagrada, tantas são as ferramentas das quais nós temos possibilidades de nos autoconhecer para que nós possamos lidar melhor com a parte que já é natural para nós e conseguir passar pelos desafios com mais leveza. A leveza, para mim, tem sido um tema muito importante. Eu tenho tentado tratar a minha vida com mais leveza, soltar, sabe? Acreditar que tudo está dentro dessa ordem, porque está,
nós comprovamos o tempo inteiro que tudo está dentro de uma ordem maior, que os nossos desejos, nossos planos, nossas estratégias, elas são bacanas, elas são, elas fazem parte, né, desse caminho que nós queremos percorrer, mas nós também sabemos que isso depende de outras coisas. E essa frase que o yoga traz é bem específica, que o Yoga Sutra traz, é bem específica para a mente. É Yoga Chitta Vritti Nirodha. É que nós possamos cessar esses vrites da mente. Ela trata muito dessa questão de você sentar todos os dias e meditar. E às vezes nós tiramos tempo para fazer tudo, tudo que for do lado de fora. Eu vejo por mim, quando eu fico em casa, eu amo fazer o meu exercício, depois tomar o banho, depois sentar para tomar aquele café. E às vezes a meditação ela vai perdendo força ou perdendo foco de ser a primeira do dia. O primeiro passo é você acordar, tomar o seu banho, enfim, fazer seu ritual aí de limpeza e meditar. É trazido dentro do Yoga Sutras. A meditação como conexão interna, como voz interna, e ela faz com que você vá tendo ganhos dentro da vida material, da vida humana. E ao mesmo tempo, esses próprios ganhos podem fazer com que você se torne prisioneiro. É trazido dentro de um capítulo da Gita os ganhos todos que se tem ao meditar. São ganhos, quem já leu aí o livro do Yogi, eu não vou lembrar o nome aqui, que é do Yogananda, onde ele fala desses ganhos que se tem através da meditação, de uma vida correta, de uma vida entregue ao yoga, você vai transformando chaves, você vai virando coisas, você vai tendo força interna onde outras pessoas não têm. E às vezes você pode se prender ali dentro do próprio ego, acreditando que aquilo é extraordinário, como por exemplo, movimentar objetos através da força da mente. Isso é comprovado. Os indianos que vivem lá, eles têm já tiveram essa visão. E o Yogananda traz nesse livro, Autobiografia de um Yogi, lembrei. Dentro desse livro ele traz esses poderes, que, entre aspas, que o praticante do yoga vai adquirindo, mas ao mesmo tempo esses mesmos poderes que vai se adquirindo, ele traz uma prisão interna da qual você não consegue evoluir dentro dessa liberação, né, do seu corpo grosso, da sua mente, desses padrões todos, para viver em samadhi, para viver em comunhão com o todo, para entender que tudo é divino, que nada é fora desse plano, né, desse movimento de estar na Terra manifesto em ação com o mundo, mas para a liberação da própria mente. Então, esse texto ele é maravilhoso, nós podemos até fazer a leitura dele todo com comentários a partir da tradução da professora Glória, ir lendo esse texto para que a gente possa ter mais clareza de que uma prática de yoga, ela não é uma prática física. Eu não vou lá simplesmente fazer um exercício, relaxar aquele momento e voltar para casa melhor. Isso vai acontecer por consequência, mas o praticante realmente de yoga, que pratica, que traz isso como prática para a vida pessoal, como meditação diária, com foco na sua evolução, na sua autodescoberta, no seu movimento, ele vai fazer com que a sua vida mude. Ele vai trazer outros conhecimentos, revelar, abrir, tirar esse véu com outros conhecimentos que são extraordinários, realmente. Então, resumindo tudo isso, o yoga em si, ele traz ações que precisam ser feitas. Tem hoje em dia muitas pessoas conversando sobre a lei da atração. E se você olhar a primeira parte, atração, sem ação não existe resultado. Então, os Vedas trazem isso muito fortemente. A ação.
você fazer a ação, mas sem esperar o resultado. Fazer a ação que precisa ser feita. É você não entrar naquele lugarzinho de vítima, mas fulano não fez por mim, então eu não vou fazer por ele também. Mas é melhor eu ficar aqui relaxando, sem fazer nada, do que estar me movimentando e fazendo algo. O fazer a ação é desse mundo. Então, nós viemos para esse mundo para fazer ações. E as ações, não com o intuito de me autopromover ou de me engrandecer ou de alimentar fortemente o ego, mas de colocar a sementinha daquilo que você aprendeu, de que você conheceu, para as pessoas no mundo do lado de fora, sem esperar o fruto dessa ação. Então, é a ação sem o resultado. Isso é yoga, é a ação diária, baseada nesse interno, nesse eu interno, e sem esses pensamentos sobre o que eu vou ganhar com isso, quando eu vou ganhar, eu só vou me exercitar se eu ganhar o corpo perfeito, eu só vou me alimentar assim se eu ficar assim. Então, essas propostas que nós fazemos internamente para nós mesmos e que às vezes fazemos as ações só com o intuito de receber essa bonificação, elas não se aplicam dentro dessa vida de yoga. A vida de yoga é você fazer a ação correta, independente do que seja, por que seja, mas eu fazer a ação correta. E se eu não receber o fruto das ações, eu não me frustrar porque não recebi. Sem ação nenhuma, não existe fruto algum. Mas com a ação correta, eu posso receber o resultado dessa ação ou não, dependendo também de coisas do passado, de karmas do passado, de coisas que eu. Karmas nada mais é dentro a palavra karma dentro do yoga, ela é ação apenas, ela não tem uma conotação, e karmas podem sim ser positivos ou negativos, dependendo da sua ação. Então, karmas nem sempre são, eu tenho um karma com essa pessoa, eu tenho não sei o quê. Eu tenho uma ação para fazer. Então, o resultado dessa ação são os karmas futuros que eu terei também. O que eu coloco no mundo agora também são ações que, além de estarem me fazendo desconectar com coisas do passado, também estão me fazendo conectar com as coisas que eu receberei lá no futuro. Então, o máximo correto que se puder agir dentro desse mundo, filosoficamente falando, não porque o medo que de algo castigador ou que vai vir castigar ou pelo medo daquilo, mas porque você sabe que aquela é a ação correta. Quanto mais você alinha, mais benefícios, mais coisas boas você vai recebendo. Mas isso não te alivia de enfrentar dificuldades, porque o mundo é esse mundo material, é o mundo das dificuldades. 60% eu consigo alinhar ele e viver ok, mais ou menos, mas 40% desse mundo é coisas imprevistas que acontecem, é o carro que quebra, é a casa que precisa de um conserto, é alguma coisa que eu queria que desse certo que não deu. Então, esses 40% você sabendo em yoga lidar com essas situações todas e não me apegando a elas, deixando que prejudique a minha vida ou seguir o fluxo da vida, isso é yoga. É estar de acordo com uma mente clara, uma mente objetiva. E quando eu não faço a ação correta, eu recebo a dharma, ou seja, coisas que talvez eu não goste, talvez mais perrengues, mais desafios. Quando eu vivo em adharma, quando eu não vivo, né, nessa corretamente de acordo com essas ações. Então, o que é yoga, afinal? Yoga é todo esse movimento interno, corporal primeiro, de ajustes, de alinhamentos, de, tirar essa compressão, né? Descompressar, não sei se essa palavra existe, tirar essa pressão interna de ter que dar certo, de ter que fazer as coisas da forma com que você imagina que seja, é você tirar isso e relaxar dentro de cada ação. É você liberar a tua mente desses vrites. É você trazer uma mente, respirar e trazer dentro da mente um estado de presença, um estado de compreensão de que, às vezes,
precisa da minha ação, mas às vezes é a não ação. Então, quando eu devo agir, quando eu não devo, a forma com que eu devo agir, tudo isso já é direcionado para você internamente. Quando você está realmente em paz, quando você realmente tem os momentos de meditação, as respostas elas vêm. A meditação correta, inclusive no livro diz que a meditação não é você fechar os olhos e achar que você está meditando. Os Yoga Sutras trazem o passo a passo de como uma pessoa deve meditar, qual é como que o corpo deve estar, como que a respiração deve ser feita. E tudo isso é trabalhado dentro das nossas aulas de yoga. Então, as ferramentas estão aí. É só você colocar essas ferramentas no dia a dia, agir de acordo com essa consciência maior, essa consciência interna e viver a vida. Nós estamos nesse mundo para viver a vida. Então, sem esses apegos ao conforto máximo, porque o que, que gera um, uma certa tristeza, às vezes um certo desconforto? Você queria o tempo todo estar confortável, estar com o seu carro funcionando, com a casa maravilhosa, com o relacionamento perfeito, e nem sempre é assim. Então, esse desconforto gera uma quebra interna, na qual você começa a entrar em sofrimento. E quando você entende os Yoga Sutras, você entende que a vida é altos e baixos. E que às vezes às vezes não, sempre que você abre mão de qualquer coisa e você é capaz de viver com o mínimo e também com o máximo, de usufruir ou não usufruir, de viajar ou não viajar, quando você consegue ter esse. Desculpem, minha imagem às vezes dá essa falhadinha. Então, quando você tem essa visão interna de que o mundo é isso mesmo, é como ele se apresenta e que internamente é como eu reajo a tudo que acontece do lado de fora, como eu reajo que vai fazer com que a minha vida seja leve ou pesada, seja difícil ou fácil, eu consigo entender o que realmente é o yoga. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu quero muito fazer mais esses vídeos e tudo mais, inclusive falando de outros assuntos que também fazem parte e que ajudam vocês a se conhecerem um pouquinho melhor, que também é a numerologia, e eu preciso organizar ainda os meus horários, porque eu ainda estou na escola, e claro, isso talvez também seja uma muleta. Então, quanto mais tempo nós temos, menos coisas nós fazemos, mas eu prometo que eu vou me organizar diferente para que eu possa estar vindo aqui trazer mais informações, mais conhecimentos sobre todos esses anos de estudo. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Nós estamos vivendo num tempo onde as coisas são muito fáceis. Inclusive, se vocês colocarem no chat, vocês vão saber tudo. Pode ser que tenha, eu não fiz isso, mas provavelmente se vocês digitarem aí Yoga Sutras, ele vai trazer um resumo, ele vai trazer falas, ele vai trazer coisas, mas nem tudo é sobre como você adquirir aquele conhecimento, é como você colocar as coisas em prática. E às vezes quem fez o caminho e que traz relatos talvez inspire vocês a fazer pequenas ações, a fazer coisas no dia a dia de vocês que não são trazidas nos livros e nos resumos, talvez coisas simples que ajudem vocês a virar chaves. Então, hoje em dia o conhecimento é gigantesco, ele está disponível para todos, mas nem todos estão prontos para o conhecimento. Nem todos têm essa estrutura, esse yoga, essa mente clara, essa mente objetiva para que esses ensinamentos possam vir e realmente fazerem parte do teu dia a dia, fazerem parte da sua vida. Então, o yoga é muito mais do que asana, é muito mais do que pranayama, é muito mais do que estar ali relaxando naqueles momentos. Yoga é você viver uma vida correta, é você ter esses ensinamentos como base primordial da tua vida, é você ir cada vez tendo ações mais corretas para que outros ensinamentos possam vir e possam clarear assim, para que você tenha uma vida assim muito mais leve. Eu acredito muito nesse poder do yoga e quero que cada vez mais as pessoas possam também usufruir desse conhecimento todo. Om Namastê, fique em paz.